mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Está escrito: "Cri, por isso falei". Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém. Amém. Tudo isso que nós lemos agora, irmãos, ele fala sobre o caráter do sofrimento ministerial sobrenatural e as circunstâncias do ministério. Tudo que Paulo viveu se resume bastante nessa passagem. E eu quero aqui destravar com vocês algumas coisas, porque a gente às vezes lê uma mensagem, mas a gente não tem o entendimento do que está dizendo aqui. Então eu quero destacar aqui alguns versículos do que nós lemos agora, para que vocês consigam entender a mensagem num todo, tá bem? Quando ele fala, portanto, vimos que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Não desfalecemos. Esse não desfalecemos não está dizendo um desfalecimento físico. Não é a pessoa que está desfalecendo. Ai, eu vou desfalecer. Ai, o calor está demais, eu estou desfalecendo. Não se trata de desfalecimento físico, mas se trata de um desânimo espiritual. É um desânimo. Paulo atribui aqui a sua eficácia no ministério e a misericórdia de Deus sobre a vida dele. No 2, nós vemos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano nem distorcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Aqui Paulo faz um contraste entre a sua própria sinceridade e a dissimulação dos falsos profetas. Quando no 4 ele fala, o Deus desta era cegou o entendimento do descrente. Ele está aqui dizendo quem é o Deus dessa era? Satanás. Satanás é o Deus desta era, deste século. No 6, quando pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo. Assim como a luz física resplandeceu na criação, também a luz espiritual resplandeceu dentro de nós, dentro daqueles que são novas criaturas, daqueles que estão em Cristo. E o 7, irmãos, é o que a gente mais vai fixar em toda a mensagem, que lá está falando, mas temos este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro é o que eu quero que vocês mais fixem. Vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Quando ele fala
este tesouro, ele está falando sobre o evangelho glorioso de Cristo. Quando ele fala em vasos de barro, ele está falando sobre o nosso corpo mesmo, físico, frágil, é o nosso corpo humano. E quando ele está falando aqui sobre a excelência do poder, Paulo está deixando claro que o poder pertence a Deus, não a algum líder dentro das igrejas. Isso também está lá em 1 Coríntios 1:12. Esse é o que a gente mais vai fixar aqui. Mas completando a explicação sobre toda a nossa passagem, o 9 fala: somos perseguidos, mas não abatidos, não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Isso fala sobre o sofrimento de Paulo, que foi seu caráter não foi só o seu emocional, não foi só físico. Foi tanto físico quanto emocional os sofrimentos que Paulo passou. E para finalizar a explicação aqui, no 10, do 10 até o 11, Paulo compara a sua própria perseguição e os seus sofrimentos constantes como os de Jesus, cuja morte e ressurreição o apóstolo consequente participava. E aí do 12 até o em diante, fala sobre os sofrimentos físicos de Paulo, que em nós opera a morte, são o meio pelo qual a vida espiritual daquele povo, chegava até aquele povo, através da vida de Paulo aos coríntios. E lá para o 18, embora esteja oprimido, a expectativa de Paulo é de esperança. Por isso ele não desanima, embora seu homem exterior esteja corrompendo-se, pois esta tribulação é leve e momentânea quando considerada do ponto de vista da eternidade. Isso produz para nós, isso quer dizer que nos prepara. Amém? E aí eu queria falar um pouquinho aqui com vocês. Vocês já se perguntaram, se Deus é um Deus de amor e misericórdia, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? A primeira vez que eu me perguntei isso foi há muitos anos atrás, quando a minha avó, Doralice, faleceu, mãe do meu pai. O meu avô, mas pense numa pessoa ruim. E minha avó, ela passou por todo tipo de sofrimento que uma pessoa podia passar na mão de uma pessoa alcoólatra. E quando ela faleceu, foi uma das primeiras vezes que eu me perguntei, por que o bom? Por que não levou ele? Meu avô é ruim. Já ouviu aquela expressão, vaso ruim não quebra? Então, se Deus é um Deus de amor e misericórdia, por que os justos sofrem? Essa é uma das perguntas que nós vamos deixar aqui. Eu amo o livro de Jó. E aí eu quero compartilhar algo com vocês lá. Não precisa abrir se você não quiser. Mas Jó vai dizer o seguinte. Jó 5:7, se você quiser anotar. Jó 5:7 vai dizer assim: mas o ser humano nasce para o enfado. Ele nasce para o sofrimento. Como faíscas das brasas voam para cima. Mas lá em Jó também, 36, 15 e 16, vai dizer: Deus livra os aflitos da sua aflição e pelo sofrimento lhe abre os ouvidos. Assim também como Deus procura o tirar da angústia e levá-lo para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e para conforto de uma mesa cheia de comida saborosa. Ou seja, nós podemos passar pelas aflições, mas Deus sempre tem um lugar preparado para nos levar, aonde a presença dele é manifesta. Eu não sei, sabe, quais são os tipos de sofrimento que você passa. Eu não sei do seu dia a dia, vocês não sabem do meu dia a dia, né? Mas toda a terra, por que eu quis começar com a gente pensar um pouquinho sobre Israel?
Porque toda a terra está gemendo. Toda a terra está sofrendo. E nós, você querendo fazer parte disso ou não, você faz parte disso. Todo sofrimento, querendo ou não, nós estamos caminhando para o fim. Talvez nós sejamos a última geração. Eu não vejo mais mundo sendo mundo daqui a 50, 60 anos. Vocês conseguem pensar daqui a 60 anos? Eu sempre me recordo do Gregório McNutt. Ele dizendo assim, é tempo de paixão, fogo e lágrimas. Mas lágrimas, irmãos, é o que a gente menos tem visto dentro da casa do Senhor. Porque ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém quer passar por sofrimento. Então, quando eu lembro disso, dele falando fogo, paixão e lágrimas. Mas não temos mais visto isso na casa do Senhor. Mas nós temos visto uma falsa alegria. Um falso evangelho. Nós temos visto isso nos nossos dias. O que tem sido pregado aí. Falsos mestres, um falso evangelho. Uma falsa alegria, uma falsa igreja. Nós estamos perdendo o tino da intimidade com o Senhor. De se colocar para ser segundo o coração do Senhor. E o Leonardo Ravenhill falou algo sobre isso, com relação a um falso evangelho. Há uma falsa alegria dentro da casa do Senhor. Ele fala que o entretenimento é o substituto diabólico para a alegria dentro da casa do Senhor. Mas quanto mais alegria verdadeira, esta verdadeira você tem, de menos entretenimento você vai precisar. Hoje a gente quer tudo muito uau! Hoje a gente teve aqui algumas falhas técnicas do som, nós estamos nos estruturando, mas sabia que isso é motivo para muitos não adorarem ao Senhor? Isso é motivo para muitos não adorarem, isso é motivos para, oh meu Deus, vamos lá, Senhor. E como Isaac bem disse, é a presença. E quem já carrega a presença não precisa de um ambiente de entretenimento. Porque a verdadeira alegria já está dentro de você. A presença do Senhor já foi colocada, depositada dentro de você. Eu não sei quantos aqui viram um meme que tem na... Não é meme, mas eu falo meme porque é vídeo do Instagram. Um vídeo de cientistas. Eu gosto de seguir a NASA, eu sigo alguns astronômicos, algumas coisas assim. E muito interessante, você sabia que quando o sêmen é concebido dentro do útero da mulher, no momento em que ele concebe, uma luz envolve ele? É muito interessante. Os cientistas conseguiram captar essa luz. Então, quando você está sendo concebido, uma luz já automaticamente entra em você. E quem é essa luz? É a luz de Cristo. É o que te dá fôlego de vida. Eu queria trazer uma ilustração aqui para vocês. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa ilustração. O mar sempre encantou as pessoas. Seu chamado sedutor é ouvido quando se encosta uma concha no ouvido, para captar o barulho das ondas. Brisas tropicais, areias brancas, recifes de corais, águas límpidas, céu ensolarado. Adoramos histórias fascinantes de criaturas místicas, de sereias, de monstros, de que o mundo acaba no horizonte da cidade de Atlântida. Você consegue ouvir na sua imaginação o guincho da gaivota e a onda do mar quebrando. Você consegue sentir o gosto de sal da brisa e da água. Você consegue sentir o arder do mormaço na pele e as cócegas das espumas entre os dedos quando você está na praia.
Nada explica o fascínio do mar. Ele é tão amplo como o céu e tão profundo como a nossa imaginação. Contudo, como sabemos tão bem, o mar não está sempre tranquilo. Não está sempre tranquilo nem tão sereno. Na TV vemos cenas hoje quase que diárias de tufões, inundações, tsunamis, maremotos. Ventos e ondas podem aumentar de repente, mesmo que num pequeno lago. E o que antes era calmo e pacífico se transforma em uma fúria arrasadora. E tudo isso por quê? Porque nós estamos vivendo, a terra está sofrendo. Nós estamos vivendo nesse tempo, onde tudo está sendo movido. Eu vi esses dias que o sol ele alcançou a máxima dele. E nessa máxima, ele rompeu não sei quanto não vou falar centímetros, mas quilômetros, que só isso, só esse rompimento, essa cratera que está no sol, é maior do que a Terra. Para você ter ideia. Isso também aconteceu no fundo do oceano. Existe hoje uma cratera nas profundezas. E é por isso que peixes que não são comuns serem vistos na superfície estão vindo à tona. E aí, aí tem toda aquela coisa que fala assim, é para anunciar o fim. Eu acredito nisso. Tem um dos peixes até que veio que se chama o peixe do fim do mundo. Porque quando ele aparece, é sinal de que algo maior vai acontecer. Ou seja, em todo tempo, irmãos, nós precisamos estar preparados. Preparados. Tudo isso acontecendo, eu sei que, eu não conheço aqui a vida de vocês, mas com a nossa vida não é diferente. Com a nossa vida não é diferente. A nossa vida, assim como o mar, de repente é maravilhoso, tudo, de repente pode mudar as ondas. A nossa vida é maravilhosa, cheia de encantos, pessoas legais, coisas bonitas, mas de repente ela pode ser envolvida por uma tempestade. A nossa vida ela pode ser envolvida numa tragédia terrível. Mas, Érica, por que Deus permite problemas, lutas, dificuldades, tribulações? Por quê? Porque Deus permite isso nas nossas vidas. O ano passado, eu fui para o sul. Eu fui 4 meses depois da tragédia. E mesmo assim, quando a gente chegou lá, eu fui com uma equipe de 10 missionários. E mesmo assim, quando nós chegamos lá, tinha muita coisa ainda para fazer. Mas a única coisa que as pessoas pediam era: não quero que limpe minha casa, não. Várias vezes a gente se ofereceu: posso terminar de limpar, lavar a parede? Vamos. A gente chegava, a gente via as pessoas com a mão na massa lá. A gente foi preparado para isso. E a única coisa que a igreja, que as pessoas diziam: eu só quero ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque para elas aquilo ali que acabou foi embora. Deus restitui. Só que elas precisavam do mais importante. Era o que o coração delas estavam clamando. Nós queremos Jesus. E a gente sentava, falava de Jesus. A gente cantava, dava umas limpadinhas. Mas o mais essencial que o sul tem clamado é por Jesus. Da semana que eu estava lá, acharam o corpo de um senhor até que ficou famoso. Não sei se vocês chegaram a ver, eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu tentei esses dias todinho lembrar o nome dele e não consegui. Mas ele ficou muito famoso na TV quando aconteceu toda essa tragédia, porque passou a situação dele várias vezes. Ele tinha uma filha, um filho, eu acho, paraplégico, não podia se salvar por si só.
A esposa estava dentro de casa, mais uma filha e ele. E uma outra filha estava concorrendo àquela anda de cavalo, então ela estava fora. Foi a única filha que sobrou. Toda a família foi embora, por causa da teimosia de um homem. Todo mundo dizia, seu fulano, vamos, a água está subindo, nós precisamos sair, vocês precisam sair, vocês precisam sair. Eu fui numa casa, 2 ruas para cima, que eu conversei com a vizinha dele. E ele não quis sair. E ele proibiu a esposa e a filha de saírem. E dizia, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. A água subiu, veio, arrastou. Aparece ele em cima do telhado. E quando arrasta a casa, não sei se vocês vão recordar dessa imagem, mas aparece lá. Apareceu várias vezes no jornal isso. E ele não quis sair, não arredou o pé da casa dele, porque ele tinha um cofre com muito dinheiro. E ele falou, nós não vamos sair da casa, nós vamos esperar a água baixar. Resultado, o cofre está enterrado em algum lugar hoje como um tesouro, de verdade. Ninguém achou esse cofre, quem achar vai ficar talvez rico. Porque ele tinha muitos pertences dentro desse cofre e ele não queria deixar a sua casa. Mas ele pôs a sua própria vida e a vida da família dele em risco, porque ele estava apegado a coisas materiais. Provavelmente é uma pessoa que não conhecia Jesus. Muitas pessoas ali no sul não conhecem a Jesus. É o estado mais satanista que você pode ter conhecimento. A Bahia é fichinha. O Nordeste é fichinha em feitiçaria, em macumbaria. É ficha. O Sul é algo que é pesado. Você sente quando você está entrando ali. Entrou no Sul, você já começa a sentir o ambiente diferente. Também sobre Israel, tudo o que está acontecendo. Essa guerra em Israel, todo o sofrimento que as pessoas estão passando ali. Sofrimento por esses bebês, né, que acabaram essa semana. E tudo o que está acontecendo, não só que aconteceu aqui no Sul, está acontecendo em Israel, no mundo. O mundo está gemendo. O mundo está sofrendo. E considerando a nossa posição em Cristo, vemos na palavra de Deus várias citações que nos esclarecem como Deus pensa em nós, pensa sobre nós. E o maior exemplo deles é que Deus nos considera o quê? Deus nos considera seus filhos. Ele também nos coloca como seus embaixadores, como seus representantes, como seus porta-vozes no mundo todo. Deus nos coloca igualmente em uma posição também de quê? De vitória. Vitória sobre a carne, vitória sobre o mundo, vitória sobre o diabo, vitória sobre o pecado. E quando não entendemos bem esse propósito e a forma como Deus trabalha, vemos um só lado. E a nossa tendência é entender que como filhos, como co-herdeiros com Cristo, nós não temos que sofrer. Nós não temos que passar por tribulação. Nós não temos que passar por lutas, nós não temos que passar por dificuldades. Só que se você ler a Bíblia, você vai entender que é exatamente o contrário. Você vai entender que, por outro lado, é exatamente o contrário. Quanto mais vida espiritual nós temos, mais nós teremos lutas, mais nós teremos dificuldades, mais nós teremos tribulações. E por quê? Porque são as formas que Deus usa para nos fazer amadurecer. Ele usa isso para nos fazer amadurecer e crescer espiritualmente. Eu brinco assim. Eu brinco que Deus deve ter me confundido com a mulher do Rambo. Porque eu falo assim, Deus, o Senhor deve ter me confundido com a mulher do Rambo. Não é possível. Porque os níveis de lutas e sofrimento que muitas vezes nós passamos,
como pessoas, no nosso particular, como líderes de igreja, estar à frente de igreja não é fácil. Né? Então, eu falo, Deus deve ter me confundido com a mulher do Rambo. Não é possível, ele acha que eu sou muito forte. Às vezes eu perguntava para o Senhor, será que não é possível que as pessoas não estejam vendo como eu estou sofrendo? Será que elas não conseguem se colocar no meu lugar? Você já se perguntou isso? Não é possível que uma pessoa não esteja se colocando no meu lugar. Várias vezes, irmãos, o ano passado eu tive que engolir muita coisa. De ouvir as pessoas, porque você tem que fazer assim, assim, assado. E você assim, ok. É fácil para ela falar. É fácil para uma pessoa te dizer, quando não é ela que está sofrendo no seu lugar. Amém? Mas vamos ver lá em 2 Coríntios 4:6 de novo, por favor. O que Paulo, inspirado por Deus, está falando? Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Das trevas resplandeça a luz. É essa palavra luz que eu quero que você fixe agora. Vasos de barro, luz. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, começa esse trecho dizendo que Deus colocou Cristo em nossos corações. Das trevas resplandecesse a luz. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Este é o tesouro que Deus colocou nos nossos corações. Deus tomou um vaso de barro, como nós, frágil, humano, falho, incapaz, e colocou dentro um tesouro, que é a sua própria presença. No versículo 7, Paulo explica que Deus pôs este tesouro em um vaso de barro para que a excelência do poder seja somente dele e não nossa. Geralmente nós escondemos um tesouro, né? Como eu falei lá do senhorzinho. Geralmente nós escondemos um tesouro. Nós não deixamos um tesouro exposto ou em qualquer lugar. Mas ao contrário aqui, nessa passagem, Deus quer que o tesouro, que é Ele próprio, seja manifesto. Seja conhecido, seja revelado, seja recebido pelo mundo. É um tesouro para ser dado. A vida de Cristo entregue por nós. Se Deus colocou este tesouro num vaso de barro, frágil, falho, humano, como nós, o que você acha? E como você acha que é o jeito que esse tesouro vai aparecer? O que você acha que deve acontecer para que esse tesouro, que já está em cada um de vocês, apareça? Vocês lembram do vaso de barro? Ele precisa ser quebrado. Deus precisa nos quebrar, irmãos. Muitas vezes, o sofrimento, ele faz parte para que através da sua vida, Cristo resplandeça na vida de alguém. O sofrimento, ele faz parte. A dor não é algo num todo ruim. A dor é algo bom. Porque se você não sentisse dor, você não ia saber que ali tem algo errado. Então o sofrimento, ele faz parte. Ele vai fazer parte conosco até o dia do fim. Até o dia do realmente, Maranata, a hora vem. E o Senhor vir. O sofrimento, ele vai existir. Com certeza alguns de vocês devem sofrer por alguma razão, em algo. Eu sofro. Oh, como eu sofro. Não precisa você abrir, mas na Bíblia existem várias citações de coisas que se quebraram. Né? Nós temos lá em Juízes 7 a história de Gideão.
Para Gideão vencer o inimigo, ao princípio da vigília média, por volta das 22 horas, eles fizeram o quê? Eles quebraram os cântaros. Para que a luz das tochas que estavam por dentro desses cântaros resplandecesse. E para quê? Para afugentar o inimigo. Além do barulho que todos os cântaros ali fizeram, que eles não precisaram lutar, para você ter ideia. Todos ficaram parados em cima do arraial. Eles só precisaram quebrar o cântaro para que a luz resplandecesse. E as tochas, quando elas se tornaram visíveis, o inimigo de longe viu aquilo, aquele estrondo, e eles fugiram. O mesmo acontece conosco quando nós quebramos. A luz dentro de nós, de que é Jesus, passa a brilhar e a ser vista em todos à nossa volta. Lá em João 12, que é a história da mulher que quebra um vaso de alabastro. Ela quebrou um vaso de alabastro, um dos perfumes mais caros do mundo. Mas ela queria que aquele perfume se manifestasse aos pés de Cristo. Ela estava sentindo, ela estava angustiada. Ela estava sentindo a iminência da morte do Senhor. E por isso, simbolicamente, ela ungiu os pés dele. Ela quebrou o vaso de alabastro e ungiu e enxugou com os seus cabelos. A mesma coisa precisa acontecer conosco. Quando nós somos quebrados, o perfume de Cristo se exala e se manifesta através de nós. Quantos aqui estão entendendo essa mensagem? Quantas pessoas aqui estão entendendo que não há outra forma de Deus agir através da nossa vida que não seja nos quebrando, tirando de nós a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa altivez, quem nós somos? Eu não sou nada porque estou aqui. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou aquilo que Ele diz que eu sou. E Ele diz que eu sou filha. E como filha, eu sou co-herdeira com Cristo. Mas para a presença de Cristo, que já habita dentro de mim brilhar, eu preciso ser quebrada, eu preciso ser moída todos os dias e entender para o que Ele me chamou. O porquê eu estou aqui. O porquê eu venho à igreja todo domingo. Semana de carnaval. As pessoas vão. Diabo aí ceifando um monte de vida. E eu falo para você, o melhor lugar para a gente estar no carnaval é pregando a palavra de Deus. Seja lá fora ou seja em qualquer lugar. Porque é nessa hora que mais a luz de Cristo que habita em nós precisa ser resplandecida nas trevas. Deus pôs esse tesouro num vaso de barro para que a excelência do poder seja somente dele e não nossa. E isso quer dizer que Deus quer que nós desapareçamos para que Cristo apareça nas nossas vidas, através das nossas vidas. Por isso convém que Ele cresça e eu e você diminua. Convém que Ele cresça e nós diminuímos. Eita, Jesus! Que a gente diminua. A maneira que Cristo aparece em nossa vida, sendo você quebrado, como o oleiro também fez no vaso. Lá em Jeremias 18, são só citações, não precisa abrir. A argila, ela não assumiu a forma exata, ela não assumiu a forma desejada. Então, talvez porque ainda houvesse alguma coisa impura naquela argila. Porque você sabe que se o oleiro está ali moldando a massa, se houver uma impureza, ele tem que desfazer tudo e começar de novo. Ele tem que refazer. Então, talvez houvesse alguma impureza na massa do barro. E o oleiro desfez e recomeçou tudo de novo, a fim de fazer o quê? Moldar o vaso.
nós também precisamos ser moldados. Assim Deus faz conosco, o seu povo. Ele nos molda para forjar o nosso caráter. O caráter de Cristo em nossa vida. E é isso que acontece quando o caráter de Cristo se manifesta, quando o caráter de Cristo é moldado em nós. Cristo se manifesta através de nós. Então, irmãos, parem de resistir. Se deixem ser moldados pelo Senhor. Assim como o mar se agita muitas vezes. A maré muda. Depois vem a calmaria. O mar, ele não fica agitado para sempre. Como a nossa vida não vai ser diferente. Nós vamos ter altos e baixos. Mas no fim, toda tempestade vem uma bonança de dias melhores. O mar pode se agitar, mas ele sempre volta a se acalmar. Todo mundo sabe, porque todo mundo passou por dificuldades aqui. Ou nós já vimos alguém em grande tribulação e grande dificuldade. Não é difícil hoje a gente olhar para o lado e ver alguém que está nessas situações, em tribulações. 2 Coríntios 4,16, voltando lá para a nossa palavra, vai dizer: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia após dia. Todo sofrimento, queridos, ele é legítimo. Todo sofrimento, todo tipo de sofrimento, ele é legítimo. Mas é a graça que nos faz passar por ele. Então, saia desse lugar. Saia desse lugar. Deixe que ele quebre. Ele te quebre um pouquinho. Senhor, eu reconheço que eu ainda preciso ser quebrado. Eu reconheço que eu ainda preciso ser moldado. Para que se revele aquilo que já está dentro de você. Toda informação contrária não é o Senhor. Tudo que te disser o contrário disso não é o Senhor, é o Satanás. Ele é o Deus dessa era e ele tem o prazer de te influenciar para que você não resplandeça a luz de Cristo. Deixe que o Senhor revele através da sua vida, permita que ele haja. Saia desse lugar, não é o mundo que está acabando. A gente tem falado sobre e visto tudo que está acontecendo, guerras e rumores de guerra, tudo que fala sobre isso. Só que não é o mundo que vai acabar. Podem destruir cidades inteiras, podem morrer milhões de pessoas, mas não é o mundo que está acabando, é o tempo. É o tempo. O tempo está acabando. E nós precisamos nos posicionar. Sabe, quando o tempo... Eu já estou indo para o fim. Quando a gente pensa que é o tempo que está acabando, a gente tem que pensar que a gente tem que parar de murmurar. Porque com a murmuração não tem como a gente resplandecer a Cristo. Ah, Senhor, olha, está tão difícil. Ah, Senhor, eu estou sofrendo. Ah, Senhor. Essa semana eu quase fiz isso. Mas teve uma hora que eu parei e eu fui agradecer. Para quem tem 3 crianças pequenas e ficar sem carro, morando longe da escola. Gente, eu andei muito essa semana. E quando eu estava andando, eu falava, eu não vou murmurar, porque eu estou preparando uma palavra, Senhor. Eu acho que o Senhor está querendo me pegar. Porque eu estou preparando uma palavra que eu vou falar exatamente sobre isso. E eu quero exalar o teu bom perfume. Gastamos horrores só essa semana com o Uber, porque o carro está quebrado. E da onde a gente mora, para onde a escola é, não dá. Não dá para ficar 4 viagens por dia de Uber. Então, o que eu faço? Pego o Uber, levo as crianças na escola. Quem conhece aqui onde é o Terminal Campo Limpo sabe. Eu venho de lá, andando até aqui a igreja. No sol quente.
rachando na minha cabeça. Depois que eu faço, hora de buscar as crianças, eu desço tudo de volta andando. Senhor, eu não preciso ser fitness. Eu vou emagrecer muito, eu já sou muito magra. Não, Érica, não reclama. Para quê? Para só quando eu estiver com as crianças, eu pegar um Uber e voltar. Aí eu volto para minha casa, que aí passa por aqui, sobe e vai para lá. Mas esses dias eu vim andando da minha casa, passei pelo shopping, Taboão, passei por aqui, desci por aqui e fui para o centro. Para eu não ter que pegar Uber, porque a gente está gastando muito com Uber. Então, quem tem criança e a escola não é do lado, é muito difícil. Bom, eu quero que vocês abram comigo, para a gente finalizar, Mateus 4, 12. Mateus 4, 12 até o 17. Tudo bem até aqui, gente? Mateus 4, 12, 17. 12 até o 17 vai dizer: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Oi? É verdade. Eu coloquei daqui do 12, porque é o início. Mas eu estou falando do 16, exato. Do 16 e o 17. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se, porque está perto o reino de Deus. Arrependam-se, ele avisa. Arrependam-se, porque é por amor que ele nos avisa, ele nos ensina. Arrependam-se, é o que Deus fala. Não vamos viver nos comiserando, não sei como que fala essa palavra, mas dentro de nós mesmos, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, mas vamos nos arrepender muitas vezes, porque às vezes muitos do sofrimento que nós passamos não é culpa de ninguém, não é culpa nem do diabo, é culpa de nós mesmos. E quando nós estamos assim, lambendo as nossas próprias feridas, nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Então, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região de sombra da morte viram o quê? Viram a luz. Eles viram o próprio Jesus, a luz do Senhor brilhar. E assim como foi falado em esse tesouro, nossos vasos, a luz que está ali dentro é Jesus. Nós precisamos nos quebrar, nos quebrantar diante dele. Arrependam-se. Ele avisa. Arrependimento, na Bíblia, a mensagem é o mesmo que mudem de vida. Mudem de vida, o reino está aqui. Ele não está ali ou em outro lugar, ele está aqui. Mudem de vida. Arrependam-se. É isso que o Senhor tem nos falado, é isso que o Senhor tem clamado. Eu não sei quantas horas você passa dentro do seu quarto orando. Eu não sei quantas horas você passa da sua semana querendo a presença do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo você tem colocado o seu coração, tem sofrido as dores de parto que nós estamos vivendo.
Porque, irmãos, a nossa vida não é só para isso. Vim sentar aqui na cadeira, ouvir uma palavra e ir embora e a nossa vida continuar a mesma coisa. Existe uma luz que foi colocada desde da sua concepção. Se eu achar esse vídeo, eu vou querer compartilhar com vocês. Existe uma luz que foi colocada dentro de nós. E nós precisamos resplandecer isso, porque senão não faz sentido. Não faz sentido a gente passar a nossa vida inteira dentro da igreja e Deus dizer, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Eu não quero isso. Eu não quero ouvir isso. Então eu tenho tentado focar menos nos meus sofrimentos próprios para que eu participe dos sofrimentos do Senhor, da causa do Senhor. É sobre isso. Eu brinco com algumas pessoas que falam assim, olha, é o tempo que está acabando. Quem casou, casou. Quem não casou, não casa mais. Quem isso ou aquilo, talvez não tenha essa oportunidade. Nós não temos que estar focados nas nossas coisas, mas nós temos que estar focados na vinda do Senhor. Aí sim vai fazer sentido você cantar Maranata. Vai fazer sentido o Maranata. Tem que haver uma desconstrução do nosso ser, uma desconstrução do nosso caráter. Paulo ele aponta aqui para as doutrinas dos falsos mestres. Tem que haver uma desconstrução em nós. E isso é nós sendo quebrados. É nós sermos quebrados, como o oleiro fez com o vaso, para que nós possamos ser moldados conforme a vontade de Deus. Então, irmão, que você possa refletir sobre isso. Sabe, Mateus 28 fala sobre a grande comissão, principalmente aos jovens aqui. Ide, portanto, e pregai, fazei discípulos. Isso não é só para alguns, o missionário lá. Não, isso é uma ordem. É uma ordem para a igreja, é uma ordem para que você vá e você resplandeça a luz de Cristo lá fora. Para que a gente possa abrir os olhos aos cegos. Cristo é o Senhor e Ele sempre reinará. E se assim bem nós nos mantivermos, nós reinaremos com Ele. É sobre isso. É sobre você deixar a luz de Cristo brilhar através da sua vida, brilhar para o seu vizinho, brilhar para alguém. Não é prosperidade, não é evangelho falso, não é evangelho com firulas, mas é o evangelho puro e simples. Ô irmão, não adianta você estar aqui. Não adianta eu estar aqui. Eu quero reinar com Cristo. Eu tenho ansiado, eu tenho chorado, eu tenho colocado as minhas orações nos sofrimentos do Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que Ele está sentindo. E o que Ele está sentindo são as dores de toda uma terra. A desumanidade do homem. E eu calada. Vendo tudo isso. Porque hoje é fácil a gente ver o que está acontecendo lá fora e não se compadecer. Porque a gente simplesmente não deixa a nossa luz brilhar. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar.